Hoje, eu gostaria de compartilhar as palavras de Deus com o tema Santo Dia de Culto, o sábado. Com este assunto, vamos tomar um tempo para estudar a verdade do dia de sábado na Bíblia. Hoje, como povo de Deus, nós precisamos saber por que o dia de culto é necessário. Nós pecamos no céu e fomos lançados a esta terra. Assim, era necessário que fôssemos perdoados dos nossos pecados no relacionamento com Deus. A fim de sermos perdoados dos nossos pecados, o que era necessário nos tempos do Antigo Testamento era o sacrifício, e nos tempos do Novo Testamento, o culto. Eles têm o mesmo significado. O culto foi estabelecido para nós pedirmos a Deus pela remissão de pecados. A respeito dos cultos, há culto regular de oferta queimada, que é oferecido a Deus todos os dias, e o culto do sábado oferecido semanalmente, e os cultos das festas solenes anuais. Todos os cultos foram estabelecidos no relacionamento entre Deus e nós, para o perdão das nossas transgressões e pecados. Havia sacrifícios oferecidos a Deus para o perdão de pecados e também sacrifícios para agradecer a Deus pelos seus favores e graças incontáveis. Na Bíblia, esses sacrifícios foram descritos como oferta de ações de graças e oferta de paz. Esses sacrifícios desempenhavam o papel de uma ponte que conectava a Deus com o povo de Deus. Hoje, eles são chamados de cultos. Dentre eles, hoje, vamos estudar sobre o culto do dia de sábado. Deus disse, o sábado é o sinal importante entre mim e vocês. Se guardarem o dia de sábado, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo, e eu os farei santos. É por isso que a Bíblia chama o sábado de santo dia. Algumas pessoas dizem, nós precisamos crer em Deus. Coisas como mandamentos e preceitos não são necessários a nós. A razão de eles dizerem isso é porque eles não conhecem a vontade de Deus. Suponhamos que um rei deu uma ordem real. Quando se trata de uma ordem real, as pessoas têm opção se irão obedecê-la ou não. Se não obedecer à ordem real do rei, isso significa que vocês ignoram e desprezam o rei que emitiu o mandamento. Se vocês pensarem, ainda que você tenha mandado, eu não obedecerei, então vocês se tornarão em um tipo de pessoa que despreza o rei. Da mesma forma, a razão de nós fazermos esforços para seguir os mandamentos de Deus é porque Deus mesmo deu esses mandamentos para nos abençoar no final. Não porque o mandamento em si é importante, certo? Cristo veio a esta terra 2000 anos atrás para salvar a humanidade. E Ele deixou a sua vontade pouco antes de ascender ao céu, no Monte das Oliveiras. Verifiquemos qual mandado Ele nos deu. Vejamos Mateus capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Já que Jesus nos disse para ensinar as pessoas a guardar todas as coisas que Ele nos ordenou, vamos pensar sobre o que Deus nos ordenou, o que nós devemos pregar e o que nós devemos ensinar as pessoas a guardar. Vamos para João capítulo 13, versículo 15. Como eu vos fiz, façais vós também. Aqui a quem se refere eu? Jesus.
Jesus diz, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, quem também? Façais vós também. Falando simplesmente, Cristo nos ensina tudo através de suas ações. Ele disse, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, nós precisamos encontrar que exemplos Cristo nos deu. Em João capítulo 13, Jesus disse isso enquanto realizava a cerimônia de lava-pés. Contudo, as suas palavras não se aplicam apenas para a cerimônia de lava-pés. Considerando a obra do Evangelho, se Cristo mostrou exemplos a nós, o que devemos fazer a respeito dos exemplos de Cristo? Pois, para que façamos nós também, Deus nos deu todos os seus exemplos. Tudo o que Cristo nos ensinou com ações, nós devemos seguir e praticar, não é mesmo? Então, vamos encontrar qual significado Deus colocou nos mandamentos que nos ordenou. Vejamos isso indo para João capítulo 14, versículo 15. Se me amais, fareis o quê? Guardareis os meus mandamentos. Hoje em dia, nesta época, há cristãos tão numerosos como a areia do mar. E eles todos dizem, eu amo Jesus, eu amo Deus. Aqui, o que Jesus disse que deveríamos fazer se o amamos? Guardareis os meus mandamentos. Deus colocou o seu amor para conosco nos seus mandamentos. Assim, Ele nos disse para guardar o que Ele ordenou. Vamos para João capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que tipo de pessoa? Isto é, aquele que guarda os mandamentos de Deus é aquele que verdadeiramente ama a Deus. Deus diz, guardem os meus mandamentos, ao invés de dizer com suas bocas, Senhor, Senhor, eu te amo, centenas de milhares de vezes. Aqui diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Quer dizer, não guarda os mandamentos de Deus. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, tudo o que Cristo nos ordenou e ensinou é muito importante para a nossa salvação. Quando se trata do relacionamento entre Deus e nós, que somos os filhos pecadores celestiais, os mandamentos de Deus são fatores muito importantes. Quando Cristo veio a esta terra 2000 anos atrás, Ele nos ensinou como oferecer sacrifícios pelos quais nós podemos voltar ao reino dos céus. A maneira de oferecer sacrifício, este se refere à maneira de oferecer culto. Vejamos João capítulo 4, versículo 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. É uma conversa entre Jesus e a mulher samaritana em uma cidade chamada Sicar. Vamos para o versículo 20.
Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Quando se trata de adorar, há um propósito e uma aliança entre Deus e nós. Jesus disse que há pessoas que adoram conhecendo essas coisas, e há pessoas que adoram sem conhecer essas coisas. Vamos para Êxodo capítulo 31 e confirmemos que Deus converteu o sábado em santo. Disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis o quê? Os meus sábados. Já que Deus claramente nos disse isso, nós devemos conhecer sobre o sábado. Guardareis os meus sábados, pois é o quê? É sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque este dia de sábado é como? Deus disse que o sábado é santo para nós. Deus é aquele que fez isso, conhecido a nós. Deus estabeleceu o culto do sábado e disse que o sábado seria um sinal muito importante, cujo significado é especial entre Ele e nós. Então, realmente nós precisamos saber que dia é o dia de sábado e que dia da semana ele é hoje em dia. Vamos para Gênesis capítulo 2, versículo 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera. Em que dia Deus completou a sua obra da criação? No 7º dia. O que ele fez nesse dia? Descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Já que ele descansou, o dia é chamado de dia de repouso. No 7º dia, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. A Bíblia diz que o dia de repouso, o 7º dia, que é o sábado, é um dia santo em que podemos ter descanso e ser abençoados. Deus colocou esses significados no sábado. O que Deus prometeu no sábado? Deus prometeu nos dar bênçãos e nos tornar santos através do sábado. Ele também fez o dia de sábado ser o sinal do descanso eterno. Além disso, Deus fez o sábado ser o sinal entre Ele e seu povo, para que possamos conhecer que Ele é nosso Deus e que somos o seu povo. Dessa forma, Deus coloca grande ênfase no sábado. Já que o sábado é muito importante, nós devemos adorar conhecendo sobre o sábado. Primeiro, o sábado é o 7º dia. Vamos para Êxodo capítulo 20, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Os 10 mandamentos são a compressão da vontade de Deus em relação a nós. Dentre os 10 mandamentos, qual é o quarto? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quem fez esse mandamento? O próprio Deus fez. Deus inscreveu isso nas tábuas de pedras, com seus dedos, não por mão humana. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor
os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor fez o quê? O Senhor abençoou o dia de sábado e o que mais? E o santificou. O sábado é o sétimo dia no livro de Gênesis. E Deus estabeleceu esse dia como um dia santo e fez desse dia um sinal entre Ele e o seu povo. Vejamos uma das profecias em Ezequiel, capítulo 22. Capítulo 22, versículo 23. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize-lhe, tu és terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Assim, eles devoram o quê? Eles devoram as almas. Deus está mostrando o seu estado espiritual claramente. Eles devoram as almas e eles também fazem o quê? Tesouros e coisas preciosas tomam. Multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes. O que os seus sacerdotes transgridem? A lei de Deus. Eles transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano, não fazem diferença. Nem discernem o imundo do limpo e dos meus, o quê? Dos meus sábados, escondem os olhos. E, assim, sou profanado no meio deles. Dos meus sábados, escondem os olhos. Isso significa que eles não se importam com o sábado. Deus disse: como resultado disso, o povo de Israel não me respeita. Deus está claramente falando a sua opinião contra aqueles que não guardam o sábado. Agora vejamos a sua identidade espiritual no versículo 27. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue. Eles matam ou salvam as almas para destruírem as almas e ganharem lucro desonesto. Deus veio a esta terra e estabeleceu a nova aliança e nos permitiu entender os estatutos sobre o sábado e a Páscoa. Isso porque Ele quer salvar nossas almas da morte e nos levar de volta ao reino dos céus, não é? Contudo, os líderes religiosos hoje em dia estão matando as almas das pessoas como lobos, derramando o sangue delas para ganhar lucro desonesto. Eles fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas. Eles mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão tentando entrar. Vejamos o versículo 27 novamente. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas e ganharem lucro desonesto. Os seus profetas lhes encobrem isto com cal por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. Eles estão mentindo dessa forma. A Bíblia já profetizou que eles discutiriam assim no futuro. Antes de esta época chegar, Deus já sabia sobre ela. Vocês não sentem que Deus, que conhece o fim desde o princípio, está de olho em todas as épocas? Como os profetas podiam saber se eles não vivem nesta época? Já que Deus os permitiu saber através de visões, eles puderam registrar o que aconteceria no nosso tempo, certo? Vamos para Mateus, capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são o quê? São lobos roubadores. Jesus nos diz a identidade dos lobos que estão arrebatando a presa. O mesmo conforme está escrito no livro de Ezequiel. Versículo 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus falou sobre os falsos profetas dessa forma. E vejamos o versículo seguinte.
O que Jesus disse sobre o sinal dos falsos profetas? Versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, nem todo o que me diz Deus, eu te amo, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. A Bíblia nos diz que a lei dos homens, que não tem ligação com a nossa salvação, é a iniquidade. O que é a iniquidade contra o culto do sábado? É o culto dominical. Qual é o culto? Conhecendo a Deus. E qual é o culto sem conhecer a Deus? Nós devemos distinguir entre os dois. Ainda que clamem, crer em Jesus e crer em Paulo, e reconheçam que Pedro é um discípulo muito bom, eles não sabem que tipo de fé os apóstolos Pedro e Paulo tinham. Eles não sabem que tipo de fé Jesus nos ensinou e se foi. E isso é tão triste. Vamos para Lucas, capítulo 4, versículo 16. E indo para Nazaré, onde fora criado, entrou, num sábado, na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Aqui em Lucas, capítulo 4, versículo 16, o que Jesus fez em cada sábado, segundo o seu costume? Nos livros do Evangelho, nós podemos ver Jesus guardando o culto do dia de sábado para nos fazer seguir o seu exemplo, como o nosso dever. Já que Jesus guardou o sábado, o que nós devemos fazer com o sábado como filhos de Deus? É claro, nós também devemos guardar o sábado. O que está escrito em João capítulo 13, versículo 15? Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus claramente falou sobre o sábado a toda a humanidade ao dizer, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Às vezes, alguns perguntam, o sétimo dia é o dia de repouso. Então, que dia da semana é o dia de repouso? Vamos para Lucas capítulo 23, versículo 54. Era o dia da preparação. Que dia da semana é o dia da preparação? É sexta-feira, um dia antes do dia de repouso. Era o dia da preparação e começava o sábado. Versículo 55. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então, se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E, no sábado, descansaram segundo o mandamento. As mulheres que prepararam aromas e bálsamos guardaram o sábado ou não? Assim, guardaram o sábado. Então, que dia é o sábado? É o sétimo dia. Vamos para capítulo 24, versículo 1. Depois do sábado, depois do sétimo dia, que dia chega? Mas no primeiro dia da semana, o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo dia. E novamente o primeiro, o segundo e terceiro. Vamos voltar para o Evangelho de Lucas, capítulo 24. Mas, no primeiro dia da semana, no capítulo 23, as mulheres foram para casa e descansaram no sábado, em obediência ao mandamento. E o dia seguinte chegou, e era o primeiro dia da semana. Vejamos o que aconteceu no primeiro dia da semana.
Mas no primeiro dia da semana, à alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões, com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Versículo 7. Quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11, e a todos os mais que com ele estavam. O que o Evangelho de Lucas, capítulo 24, descreve? Descreve a manhã do terceiro dia em que Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus guardou a Páscoa e foi crucificado na sexta-feira. Ele morreu na sexta-feira. Sexta-feira, sábado e domingo. A partir de sexta-feira, que dia é o terceiro dia? É o domingo. É por isso que o mundo inteiro celebra a ressurreição de Jesus no domingo. Por que não guardamos o dia da ressurreição na segunda ou quarta? Por que temos que guardar o dia da ressurreição no domingo? Isso porque Jesus ressuscitou no domingo. Para celebrar o dia, todos os cristãos guardam o dia da ressurreição no domingo. Contudo, ironicamente, como a Bíblia se refere ao domingo, é o primeiro dia da semana. Que dia é o sábado? É o 7º dia. A Bíblia mostra que o domingo é o primeiro dia da semana. Já que o primeiro dia da semana é o domingo, é possível guardar o sábado, 7º dia no domingo? Não, não podemos. A Bíblia disse que as mulheres descansaram no sábado, segundo o mandamento. E o que aconteceu no dia seguinte? Jesus ressuscitou dos mortos no dia seguinte ao sábado. Jesus ressuscitou no domingo. E a Bíblia descreve o domingo como o primeiro dia da semana, não o 7º dia. Conforme as palavras da Bíblia, nós devemos dar mais glória e louvor ao Pai e à Mãe Celestiais, porque Deus nos permitiu guardar o sábado, o santo culto de Deus como filhos de Deus. Sejamos os obreiros da nova aliança e os atalaias do Evangelho da nova aliança, que podem guiar as pessoas a guardar o sábado, a Páscoa e todas as leis da nova aliança corretamente. Com isso, concluo o sermão. Muito obrigado.